Você sabia que as montanhas rochosas se estendem tão longe? Essa majestosa cadeia de montanhas, frequentemente chamada apenas de rochosas, se estende por impressionantes 3.000 milhas, desde as fronteiras do norte do Canadá até o Novo México, nos Ehuaca, sendo um dos sistemas montanhosos mais significativos da América do Norte. As montanhas rochosas são conhecidas por suas paisagens deslumbrantes, flora e fauna diversificadas, além de oportunidades para atividades ao ar livre. Imagine picos altos cobertos de neve, vales verdes cheios de vida e rios brilhantes cortando a paisagem. Nesta cadeia montanhosa estão parques nacionais mundialmente famosos, como o Parque Nacional das Montanhas Rochosas no Colorado e o Parque Nacional de Banff no Canadá, que atraem milhões de visitantes a cada ano. As montanhas rochosas não são apenas bonitas, elas também desempenham um papel importante nos ecossistemas, no abastecimento de água e nas condições climáticas em todo o continente. Se você é um amante de caminhadas, um entusiasta da natureza ou apenas alguém curioso sobre geografia, é incrível pensar em como um espaço tão vasto de montanhas impacta tanto o meio ambiente quanto as comunidades localizadas ao seu redor. Pronto para explorar essa maravilha natural? Você consegue imaginar que no Japão há mais animais de estimação do que crianças? Essa realidade surpreendente destaca uma tendência importante na sociedade japonesa, onde o número de animais de estimação supera o de crianças. No Japão, existem mais de 20 milhões de animais de estimação e cerca de 15 milhões de crianças, e muitas pessoas optam por companheiros peludos em vez de estruturas familiares tradicionais. Fatores como o estilo de vida agitado, a vida urbana e a percepção social sobre casamento e paternidade desempenham um papel importante nessa mudança. À medida que mais jovens priorizam carreira e liberdade pessoal, os animais de estimação frequentemente se tornam fontes de amizade e apoio emocional que tradicionalmente poderiam ser oferecidos pelas famílias. Além disso, a posse de animais de estimação se tornou uma indústria em crescimento, com negócios voltados para os donos de pets, desde serviços de cuidados até hotéis de luxo para animais. Essa tendência não apenas reflete as normas sociais em mudança, mas também mostra como os animais de estimação se tornaram parte da vida familiar no Japão moderno. O que isso significa para o futuro das famílias e da cultura dos animais de estimação no mundo? A Suécia realmente se separou da Dinamarca? No início do século XVI, a tensão na União de Kalmar, uma aliança política que unia Dinamarca, Suécia e Noruega, atingiu seu ápice. O principal conflito surgiu entre Dinamarca e Suécia, levando a uma série de revoltas e conflitos internos. Essas tensões foram alimentadas pela luta pelo poder e disputas por recursos. Apesar das tentativas de manter a unidade, a Suécia oficialmente saiu da União em 1523, encerrando essa importante parceria política que durou mais de um século. Essa separação não apenas mudou o curso da história escandinava, mas também estabeleceu as bases para a rivalidade e as relações que ainda moldam a interação entre os países do norte da Europa hoje. O legado da União de Kalmar nos lembra das complexidades das alianças regionais e de como decisões históricas influenciam a política contemporânea. Que lições podemos aprender desse passado turbulento? Prepare-se para se surpreender com as ilusões de Mimi Choi. Esta maquiadora de Vancouver ficou famosa por seus designs surrealistas, incríveis que parecem saltar da pele. Inspirada por artistas renomados como Salvador Dalí e Edward Hopper, Mimi cria maquiagens que são mais do que simples maquiagem. São verdadeiras experiências visuais. Sua arte frequentemente reflete experiências pessoais, incluindo momentos difíceis, como a paralisia do sono. Imagine acordar sem conseguir se mover e ver imagens hipnotizantes. Essa é a realidade que inspira sua criatividade, criando ilusões ópticas que desafiam nossa percepção. Desde designs complexos que parecem derreter, até padrões divertidos que podem confundir os olhos. Suas obras convidam os espectadores a duvidar do que pensam que estão vendo. O talento de Mimi vai além da maquiagem tradicional. Ela usa seus rostos como telas para contar histórias e expressar emoções, transformando rostos em obras-primas impressionantes. Então, se você algum dia começar a duvidar do que é real e do que é ilusão, basta olhar para as incríveis criações de Mimi Choi. Adivinha o que realmente está enlouquecendo seu nariz? Isso se chama adaptação olfativa e explica por que você não sente os cheiros na sua casa. Quando você está em um ambiente familiar, como sua casa,
seu cérebro aprende a ignorar os cheiros constantes ao redor. Esse truque permite que sua mente se concentre em novos e potencialmente importantes cheiros, como fumaça ou comida queimando. Como resultado, você pode não perceber que seu amigo peludo deixou uma pequena surpresa no tapete ou que o lixo precisa ser levado para fora. Essa capacidade de adaptação é bastante útil. Ela nos ajuda a ficar atentos a qualquer coisa incomum ao nosso redor. No entanto, isso também significa que podemos precisar contar com amigos ou familiares para nos avisar sobre cheiros desagradáveis, aos quais nos acostumamos com o tempo. Então, da próxima vez que alguém mencionar um cheiro na sua casa, lembre-se, pode ser apenas seu nariz brincando com você. Sim, é verdade. O deutério, um isótopo especial do hidrogênio encontrado na água do mar, pode mudar nossa forma de pensar sobre energia. Essa substância incrível é fundamental na fusão nuclear, um processo que promete energia limpa e quase ilimitada. Pense nisso. 1 galão de água do mar contém deutério suficiente para gerar energia equivalente a 300 galões de gasolina. Com a crescente demanda por energia e as preocupações sobre combustíveis fósseis, o uso do deutério pode ser uma verdadeira revolução. Cientistas estão buscando maneiras de aproveitar esse recurso abundante, abrindo caminho para soluções energéticas mais limpas. Diante das mudanças climáticas e da poluição, recorrer à água do mar pode oferecer a nosso planeta o ar fresco que ele tanto precisa. Imagine um futuro onde nossa energia vem dos oceanos, proporcionando um caminho sustentável para o amanhã. Sua língua não serve apenas para saborear comidas deliciosas, ela é fundamental para nossa comunicação. No mundo da espionagem, as características únicas da sua língua podem ser decisivas para a identificação. Por exemplo, se um espião desaparecer, os investigadores podem analisar a forma e as marcas de sua língua para descobrir sua identidade, o que traz um giro inesperado à história. Além disso, a língua ajuda a formar os sons da fala e está cheia de receptores gustativos, permitindo que desfrutemos de sabores doces, azedos, salgados e amargos. Este órgão pode até refletir nossa saúde, mostrando sinais de desidratação ou falta de vitaminas. Então, da próxima vez que você saborear seu prato favorito ou compartilhar um segredo, lembre-se, sua língua não está apenas na boca, ela está trabalhando ativamente e desempenhando um papel importante na sua comunicação e no prazer da vida. Acredite ou não, a alfarroba é uma alternativa ao chocolate. Este produto saboroso vem da árvore de alfarrobeira, cujo nome científico é Ceratonia siliqua. Muitas pessoas a utilizam como uma substituição mais saudável ao chocolate, e suas raízes estão em regiões ensolaradas do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Os frutos da alfarrobeira são colhidos, secos e moídos em um pó fino. Este pó tem um sabor naturalmente doce e é frequentemente adicionado a lanches, sobremesas e bebidas. A alfarroba pode ser encontrada em produtos como barras de energia e sorvetes, tornando-se um ingrediente versátil. Além disso, não contém cafeína e é rica em nutrientes como fibras, antioxidantes e vitaminas, o que a torna uma escolha popular para quem busca uma alternativa mais saudável. É cultivada em países como Portugal, o que destaca sua ampla aceitação. Você já experimentou essa alternativa ao chocolate? Vamos revelar a verdade sobre a estrutura do lagosta. As lagostas têm uma estrutura incrível, mostrando a criatividade da natureza. Ao contrário da maioria dos animais, as lagostas têm dentes no estômago, o que as ajuda a processar a comida de forma eficaz. Imagine mastigar com o estômago em vez da boca. Ainda mais surpreendente é que o cérebro delas está localizado na garganta. Essa estrutura única não só diferencia as lagostas de outros seres, mas também mostra seu caminho evolutivo. Ao longo de milhões de anos, elas se adaptaram à vida no ambiente subaquático, onde a agilidade e as habilidades de sobrevivência são essenciais. Essa anatomia impressionante ajuda as lagostas a processar a comida e a se orientar em suas casas oceânicas. Entendendo suas características incomuns, podemos valorizar melhor as complexas relações nos ecossistemas marinhos. Não é incrível como a evolução molda as maneiras de funcionamento e sobrevivência dos diferentes animais? Você sabia que a Rainha Vitória, uma figura importante na história britânica, usava maconha para aliviar as dores menstruais? Durante seu reinado no século XIX, o cannabis era frequentemente prescrito para diversas doenças, refletindo as práticas médicas da época. Embora possa parecer estranho que uma figura real como Vitória usasse maconha, isso mostra como a percepção da medicina mudou ao longo do tempo.
Naquela época, o cannabis era reconhecido não apenas para uso recreativo, mas também por suas potenciais propriedades curativas. O uso de cannabis pela Rainha Vitória para sua saúde ilustra um momento fascinante na história, quando os métodos médicos começaram a evoluir. Hoje, enquanto pesquisas científicas modernas continuam a explorar os benefícios do cannabis, podemos ver o quanto avançamos desde então. Não é interessante como a história molda nossa compreensão sobre saúde e cura? Vamos desvendar a verdade sobre a salmonela. A salmonela é uma bactéria traiçoeira que adora estar em carnes e aves cruas. Esse pequeno invasor pode causar sérios problemas estomacais, como náuseas, vômitos e diarreia, se não tivermos cuidado. Ela é especialmente comum em frango mal cozido e ovos, por isso é importante ter atenção na cozinha. O cozimento adequado elimina essas bactérias nocivas, garantindo a segurança da sua comida. Para evitar problemas com a salmonela, sempre cozinhe a carne na temperatura certa. O frango deve atingir 75 graus. Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e usar tábuas de corte separadas para carnes cruas também ajuda a evitar a contaminação cruzada. É uma maneira simples, mas eficaz, de proteger você e seus entes queridos de doenças alimentares. Você tem checado seus hábitos culinários ultimamente? Difícil de acreditar, mas os caracteres chineses são símbolos antigos. Há cerca de 3.000 anos, esses fascinantes sinais, conhecidos como Hanzi, carregam significados e ideias profundas. Cada caractere não é apenas uma letra. Ele representa um conceito específico, tornando a língua rica e complexa. A beleza do Hanzi está em sua estrutura. Muitos caracteres são formados por componentes menores ou radicais, que muitas vezes lembram estrelas ou formas da natureza, ajudando a classificá-los em grupos significativos. Esse sistema permite combinar criatividade e precisão, onde um único caractere pode expressar um pensamento inteiro, tornando a comunicação, ao mesmo tempo, artística e eficaz. Ao ler ou escrever Hanzi, você participa de uma história viva que conecta você a milhões de pessoas de diferentes culturas e épocas. Não é incrível como a língua pode nos unir a um legado tão profundo? Saltos com pogo agora são um recorde mundial. Recentemente, uma façanha incrível foi realizada. Uma pessoa saltou a uma altura de 4 metros com um pogo. Esse salto emocionante é equivalente a pular do segundo andar de um prédio e demonstra não apenas talento, mas também a força dos modernos pogos. Imagine como é subir alto no ar, sentindo a adrenalina enquanto a gravidade tenta puxá-lo de volta. A conquista dos saltadores estabelece um novo padrão na comunidade de pogos, inspirando outros a desafiar seus limites. Os pogos, originalmente criados para a diversão, tornaram-se ferramentas impressionantes para atletas extremos. Este salto recorde destaca a combinação de habilidade, equilíbrio e técnica necessária para alcançar alturas tão impressionantes. Cada salto exige controle preciso e as molas devem absorver e liberar energia de forma eficaz. Com esse novo recorde, quem sabe quão alto alguém poderá saltar na próxima vez? Talvez seja a hora de pegar um pogo e estabelecer seus próprios recordes. Um fato interessante sobre caixões de resgate. No século XIX, muitas pessoas temiam ser enterradas vivas, uma ideia horrível que se tornava realidade devido à falta de tecnologia médica avançada. Os médicos nem sempre conseguiam distinguir entre paralisia e morte verdadeira, o que às vezes resultava em sepultamentos prematuros. Para enfrentar essa possibilidade assustadora, mentes criativas inventaram caixões de resgate com sinos ou bandeiras. Esses dispositivos engenhosos permitiam que uma pessoa acidentalmente presa no caixão pedisse ajuda, dando uma chance de resgate antes que fosse tarde demais. Imagine alguém deitado em um caixão, tocando um sino para chamar a atenção de seus entes queridos. Que medida de segurança assustadora, mas ao mesmo tempo fascinante. Essa solução única reflete a criatividade e a inventividade da época, transformando uma situação aterrorizante em um raio de esperança. Como as pessoas lidavam com esses medos antes do surgimento dessas invenções engenhosas? Richard Montana realmente inspira tantas pessoas? A trajetória de Richard Montana é verdadeiramente inspiradora. Começando com uma ideia simples, ele transformou sua vida, e agora é um líder de sucesso e palestrante motivacional. Sua história reflete a essência de superar dificuldades e acreditar em si mesmo.
Compartilhando suas experiências pessoais, Montana se conecta com públicos de diferentes origens, incentivando-os a perseguir seus sonhos com paixão. Ele ressalta que o sucesso não vem da noite para o dia, é preciso trabalho, perseverança e coragem para arriscar. Em suas palestras motivacionais, ele fala sobre suas lutas e conquistas, oferecendo lições valiosas sobre liderança e crescimento pessoal. As pessoas frequentemente saem de suas sessões animadas, prontas para enfrentar seus próprios desafios. A habilidade de Montana de se conectar com a audiência o torna um palestrante requisitado em diversos eventos, onde ele compartilha dicas práticas e ajuda outros a descobrirem seu potencial. Sua jornada nos lembra que nunca é tarde para recomeçar e que cada fracasso pode levar a grandes conquistas. Não é incrível como a experiência de uma pessoa pode mudar a vida de tantas outras? Vamos revelar a verdade sobre Os Sete Magníficos. Este remake americano do filme cult de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais, traz uma interpretação emocionante de uma história clássica. Ambos os filmes contam a história de um grupo de guerreiros experientes que se unem para proteger uma vila de bandidos implacáveis. Os Sete Magníficos conta com um elenco estrelado, incluindo Denzel Washington e Chris Pratt, o que dá um toque moderno à trama. Quase um século depois, temas como coragem, trabalho em equipe e sacrifício ainda são relevantes, tocando os corações do público. O original, Os Sete Samurais, lançado em 1954, é uma obra-prima do cinema que influenciou muitos diretores e gerou várias adaptações. Essa conexão destaca a natureza atemporal da luta por honra e justiça, unindo espectadores de diferentes culturas e gerações. Portanto, seja você fã de cinema clássico ou de remakes dinâmicos, ambos os filmes convidam você a refletir sobre heroísmo e a luta pelo bem comum. Adivinhe o que realmente inspira a criatividade na arte? Adrian M. e Claire B. estão mudando o mundo da arte com suas criações inovadoras, que combinam realidade aumentada com elementos físicos. Imagine entrar em uma galeria onde as pinturas parecem ganhar vida diante dos seus olhos. Usando tablets e smartphones, esses artistas sobrepõem animações digitais a objetos reais, criando ilusões visuais impressionantes que fazem você repensar sua percepção do espaço. Suas experiências imersivas são projetadas para envolver seus sentidos, com movimentos suaves e atualizações em tempo real que o conectam à sua arte. Seja uma escultura simples que de repente começa a se mover, ou uma sala inteira transformada em um playground digital, as obras de Adrian e Claire convidam os espectadores a interagir e explorar a arte de uma maneira totalmente nova. Agora, não é apenas observar a arte, é uma oportunidade de fazer parte dela, pronto para experimentar a arte como nunca antes. E se eu contar a você o terrível segredo de Jack, o Estripador? Essa figura infame da sombria história de Londres aterrorizou os cidadãos em 1888, assassinando brutalmente pelo menos 5 mulheres. As vítimas, frequentemente chamadas de 5 canônicas, foram encontradas na área de Whitechapel, gerando pânico e grande cobertura da mídia. Apesar de várias investigações e uma longa lista de suspeitos, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério, intrigando historiadores e amantes de histórias de crime. A natureza horrenda dos crimes e a habilidade do assassino em escapar da captura mantém esse mistério vivo por mais de um século. As especulações vão desde um açougueiro local até mesmo um membro da família real. Essa história continua a cativar a imaginação, inspirando inúmeros livros, filmes e teorias. Porque esse caso não resolvido ainda fascina tantas pessoas hoje. Prepare-se para se surpreender com a origem da personalidade tipo AB. Essa ideia fascinante, que muitos associam a traços de caráter, na verdade tem raízes na indústria do tabaco dos anos 1950. Naquela época, as empresas de tabaco tentavam mudar a conversa sobre os riscos à saúde relacionados ao fumo. Elas afirmavam que pessoas com alto nível de estresse, do tipo AB, eram mais propensas a doenças como problemas cardíacos e câncer. Assim, desviavam a atenção do público dos reais perigos do uso do tabaco, incluindo sua ligação direta com esses sérios problemas de saúde. Essa estratégia era uma tentativa de proteger seus lucros à custa da conscientização pública sobre saúde. Hoje, entender essa história nos lembra da importância de questionar como as informações sobre saúde são divulgadas e quem se beneficia com isso. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre tipos de personalidade, pense na verdade inesperada por trás de sua origem.
Ilumine seu espaço com um design que cria faíscas. Alguns designs de salas de estar incluem elementos que geram faíscas deslumbrantes, transformando instantaneamente sua casa em um lugar parecido com um espetáculo de fogos de artifício. Pense nisso. A emoção dos fogos de artifício, com seus flashes brilhantes e explosões coloridas, pode se refletir em seu interior. Esses elementos únicos podem incluir luminárias decorativas, que imitam o efeito de bombas de festa, ou até mesmo quadros com LEDs embutidos que piscam como as luzes no céu noturno. O importante é escolher designs que criem uma atmosfera acolhedora e ao mesmo tempo proporcionem prazer visual. Imagine receber amigos e familiares em um ambiente que chama a atenção com suas luzes cintilantes, criando uma atmosfera inesquecível. Se você deseja adicionar um toque moderno ou simplesmente tornar seu espaço mais vibrante e incorporar elementos que criam faíscas, pode elevar seu design a um novo nível. Então, por que não trazer um pouco desse espírito festivo para o seu dia a dia? Prepare-se para se surpreender com os custos de rastreamento de águias. Os cientistas sempre foram fascinados pelos impressionantes voos das águias, mas estudar essas magníficas aves trouxe desafios inesperados. Dispositivos de rastreamento eram necessários para coletar dados sobre seu comportamento e rotas migratórias, mas os custos dispararam. Sempre que os pesquisadores obtinham informações desses dispositivos, isso resultava em altos gastos, causando um desvio orçamentário que eles não esperavam. Esse problema financeiro criou sérias dificuldades para alguns grupos de pesquisa, forçando-os a repensar suas estratégias de estudo dessas aves incríveis. Apesar das dificuldades financeiras, o rastreamento de águias continua sendo fundamental para entender seus hábitos e o impacto no meio ambiente. Os cientistas buscam soluções inteligentes, como o uso de tecnologias de rastreamento mais baratas, ou parcerias com empresas de tecnologia, para garantir que essas majestosas aves continuem a inspirar a conservação da natureza. Como as tecnologias futuras mudarão a pesquisa sobre biodiversidade? Difícil de acreditar, mas são apenas 1,5 minutos. O voo comercial mais curto do mundo é uma viagem incrível de apenas 2,7 quilômetros, ligando as pequenas ilhas de Westray e Papa Westray nas ilhas Orkney, na Escócia. Este voo único, operado pela Logan Air, leva menos tempo do que muitas chamadas telefônicas curtas. Os passageiros embarcam em um pequeno avião e em poucos minutos pousam na ilha vizinha. Essa curta viagem é extremamente importante para os moradores das ilhas, permitindo que eles cheguem ao trabalho, à escola ou a consultas médicas sem longas esperas em balsas. Imagine decolar, voar pelo céu e pousar antes de terminar sua xícara de chá. Embora possa parecer uma curta distância, isso destaca a importância da conexão em áreas remotas. Além disso, as vistas deslumbrantes das belas ilhas Orkney tornam cada segundo de voo inesquecível. Quem poderia imaginar que um voo poderia ser tão curto e, ao mesmo tempo, tão especial? Acredite ou não, mas efeitos realistas de pele são possíveis. Para criar uma aparência convincente no teatro ou no cinema, os artistas frequentemente usam materiais como látex ou silicone ultrafino. Esse processo único começa com a ocultação cuidadosa dos pelos na área de aplicação, o que pode ser desafiador, mas é essencial para um visual impecável. O próximo passo é fixar o silicone ou látex com cola profissional para que não se mova durante as apresentações ou filmagens. Mas isso não é tudo. Para realmente imitar a pele, os artistas escolhem cuidadosamente o material para combinar com o tom e a textura naturais da pele humana. Para ainda mais realismo, eles podem adicionar pequenos detalhes, como veias e reflexos, que imitam como a pele brilha à luz. Essa combinação de arte e técnica faz com que o resultado final pareça tão realista que você pode não acreditar que não é pele de verdade. Já se perguntou como eles conseguem esse efeito? Vamos revelar a verdade sobre os lendários fundadores de Roma. Segundo a antiga lenda, a fundação de Roma remonta a 753 a.C. e está ligada à fascinante história dos gêmeos Rômulo e Remo. Esses irmãos enfrentaram dificuldades incríveis desde o início, foram abandonados ao nascer e, milagrosamente, foram criados por uma loba. Ao crescer, Rômulo e Remo decidiram criar uma nova cidade, um novo começo longe de suas tristes origens. No entanto, durante o planejamento, surgiu um conflito agudo. Rômulo queria uma coisa e Remo queria outra. Esse conflito se intensificou tragicamente e Rômulo matou seu irmão Remo,
um momento sombrio que o consagrou como o primeiro rei da nova cidade. Essa poderosa história reflete temas de fraternidade, ambição e os desafios da liderança, fundamentos fascinantes para uma civilização que mudaria a história. Você procuraria por extraterrestres por $1 milhão? A empresa Ring está chamando a atenção ao oferecer uma recompensa incrível de $1 milhão para quem conseguir gravar um vídeo claro de vida extraterrestre. Esse desafio empolgante desperta nosso interesse pelo desconhecido e pela possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Com o aumento das observações de OVNIs nos últimos anos, o interesse por essa proposta cresceu. A empresa convida todos, desde amantes do céu estrelado até caçadores de OVNIs experientes, a olhar para cima e registrar quaisquer fenômenos estranhos no céu. Seja um clarão de luz, um objeto incomum ou algo inexplicável, cada observação é importante. A ideia de extraterrestres existe na cultura humana há décadas, desde filmes até teorias da conspiração. Agora, com a chance de ganhar dinheiro com essa experiência, você pegaria uma câmera e se juntaria à busca por provas que podem mudar tudo. Você sabia que os pinguins têm um aquecedor embutido? Pode parecer surpreendente, mas essas aves adoráveis não são apenas bonitas. Elas possuem uma adaptação incrível que as ajuda a sobreviver no clima gelado da Antártica. Os pinguins têm um termostato interno que regula a temperatura do corpo, permitindo que fiquem aquecidos, mesmo quando as temperaturas externas caem a níveis extremos. Além dessa habilidade impressionante, suas penas desempenham um papel crucial na isolação térmica. As penas impermeáveis, bem ajustadas, retêm o ar quente perto da pele, criando uma barreira eficaz contra o frio cortante. Essa combinação única de características permite que os pinguins mergulhem em águas geladas e voltem facilmente à terra, mantendo seu calor corporal. A natureza não é incrível? Essas aves adoráveis nos lembram como a evolução fornece às espécies as ferramentas necessárias para sobreviver em condições extremas. Em 1957, a empresa Hellmann's lançou um comercial que surpreendeu a muitos, sugerindo misturar maionese com café quente, afirmando que isso tornaria a bebida mais suave. Essa ousada estratégia de marketing não apenas despertou curiosidade, mas também causou estranhamento, pois as pessoas imaginavam beber algo que poderia ser chamado de molho de café para salada. Apesar da estranheza da ideia, o anúncio mostrou até onde as marcas vão para chamar a atenção dos consumidores, e funcionou. Embora a ideia de uma combinação tão inusitada possa causar repulsa em muitos, isso demonstra como a criatividade na publicidade pode criar momentos inesquecíveis na cultura pop. Você se atreve a experimentar a estranha bebida da Hellmann's? Ou essa ideia parece muito estranha para você? É um pedaço fascinante da história que nos lembra que nem todas as ideias de marketing são baseadas em tradições. Incrível, mas agora o breakdance é um esporte olímpico. Este estilo de dança vibrante e energético fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris em 2024, trazendo uma nova energia à lista tradicional de esportes. O breakdance, também conhecido como breaking, mostra uma incrível habilidade atlética e expressão artística, chamando a atenção de espectadores ao redor do mundo. Os dançarinos, conhecidos como B-Boys e B-Girls, impressionaram o público com seus movimentos acrobáticos e criatividade, refletindo as tendências culturais modernas nas cidades. No entanto, olhando para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, os organizadores decidiram dar um passo atrás. Eles vão reavaliar o papel do breakdance nas competições, buscando equilibrar os novos esportes modernos com os mais clássicos. Essa decisão gerou discussões sobre a importância da evolução das competições, respeitando a história das Olimpíadas. O breakdance voltará no futuro? Você sabia que a Coca-Cola está ausente em 2 países? Essa bebida tão amada refresca bilhões de pessoas ao redor do mundo, mas não está disponível na Coreia do Norte e em Cuba, criando um contraste curioso. Na Coreia do Norte, as restrições do governo sobre produtos estrangeiros tornaram muitos itens ocidentais, incluindo a Coca-Cola, praticamente inacessíveis. O regime promove alternativas locais, mas o sabor icônico da Coca-Cola é algo que muitos norte-coreanos nunca experimentaram. Por outro lado, a situação em Cuba está ligada a longas sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos, que limitaram a disponibilidade de marcas americanas. No entanto, em ambos os países, há interesse pela Coca-Cola. Versões dela às vezes aparecem no mercado negro, mostrando o quanto as pessoas desejam o sabor do Ocidente.
Apesar das dificuldades, histórias sobre vendas clandestinas e tentativas de fazer versões caseiras ressaltam o status lendário dessa bebida. A ausência da Coca-Cola nesses países destaca como a situação política pode influenciar nossas escolhas e desejos. Não é interessante como algo tão simples como um refrigerante pode ilustrar relações internacionais complexas? É verdade que gatinhos podem brilhar. Em 2007, cientistas chamaram a atenção ao modificar geneticamente gatinhos para que eles brilhassem sob luz ultravioleta, UV, usando DNA de medusa. Esse experimento incrível teve como objetivo estudar doenças genéticas e entender o funcionamento de certos genes. Ao inserir o gene da medusa no DNA dos gatos, os pesquisadores criaram uma proteína única que faz os animais emitirem luz verde quando expostos a raios UV. Embora esses gatinhos brilhantes tenham se tornado uma atração no laboratório, seu verdadeiro propósito era muito mais sério. Os cientistas esperavam descobrir como modificações genéticas poderiam ajudar a combater diversos distúrbios genéticos em gatos e, talvez, em humanos. Apesar de esses gatinhos serem principalmente um projeto de pesquisa, eles geraram discussões sobre as possibilidades e os aspectos éticos da engenharia genética, nos fazendo refletir sobre o futuro da ciência genética. Não é incrível? Por que a equidna é uma criatura tão incrível? Este animal único, parente do ornitorrinco, combina uma quantidade impressionante de características que não se encaixam nas classificações habituais. Imagine um ser que parece uma mistura de mamífero e réptil. Essa é a equidna. Seu bico lembra o de um pássaro, e suas costas são cobertas de espinhos que a protegem de predadores. O mais interessante é que a equidna tem uma bolsa, parecida com a de um canguru, onde carrega seus filhotes. Essa bolsa é muito útil, pois cuida do bebê até que ele esteja pronto para explorar o mundo sozinho. A equidna vive na Austrália e na Nova Guiné, e se alimenta principalmente de formigas e cupins, usando sua língua longa e pegajosa para buscar comida. A equidna é um monotremado, o que significa que ela coloca ovos em vez de dar à luz filhotes vivos, uma característica rara entre os mamíferos. Essas adaptações incomuns ajudam a equidna a sobreviver em seu habitat, além de torná-la um objeto ideal para cientistas que estudam evolução e biodiversidade. Não é incrível como a natureza combina tantas características diferentes em um único ser? Muitos não sabem, mas a perda de pressão é crítica. Quando um avião perde pressão na cabine, em grande altitude, os passageiros têm apenas 30 a 45 segundos para agir antes que consequências sérias ocorram. O ar rarefeito em grandes altitudes reduz rapidamente a quantidade de oxigênio disponível para respirar. Sem oxigênio extra, o cérebro começa a sofrer com a falta dele. Por isso, as máscaras de oxigênio caem imediatamente nessas situações. Os passageiros são orientados a colocar as máscaras o mais rápido possível para garantir uma respiração normal. Nesse momento, os pilotos são treinados para reagir rapidamente, descendo o avião para altitudes mais baixas, onde o ar é mais denso, tornando o voo mais seguro para todos a bordo. Essa situação destaca a fragilidade dos voos em grandes altitudes e lembra como cada segundo é importante em uma emergência. Estar preparado e saber como agir pode salvar vidas. O que realmente acontece quando você usa óculos? Os óculos, inventados pela primeira vez na Itália no século XIII, mudaram a forma como pessoas com problemas de visão interagem com o mundo. Antes, ler era uma tarefa difícil para muitos que tinham a visão piorando. Essas invenções inteligentes trouxeram lentes que ajudavam a aumentar o texto, tornando a leitura agradável novamente. Os primeiros óculos eram bem diferentes dos modernos, geralmente tinham armações de madeira ou metal e corrigiam apenas a miopia. Ao longo dos séculos, inovações na tecnologia das lentes tornaram os óculos mais confortáveis e eficazes, ajudando a lidar com diferentes problemas de visão, como hipermetropia e astigmatismo. Cada par de óculos é feito levando em conta as necessidades individuais do usuário, mostrando um progresso notável tanto na ciência quanto no design. Hoje, milhões de pessoas dependem dos óculos não apenas para ler, mas também para as atividades do dia a dia, mudando sua percepção do mundo ao redor. Você consegue imaginar a vida sem eles? Você sabia que a população do Japão é enorme? Com cerca de 125 milhões de pessoas, o Japão é um dos países mais populosos do mundo. Essa grande população é interessante porque vive em um território relativamente pequeno, tornando o Japão uma das nações mais densamente povoadas. Tóquio, a capital, é uma metrópole movimentada com mais de 14 milhões de habitantes, o que a torna uma das maiores cidades do mundo.
A população do Japão combina ricas tradições e influências modernas, criando uma cultura vibrante que ressoa em todo o mundo. No entanto, o Japão também enfrenta desafios, pois sua população está envelhecendo e a taxa de natalidade continua a cair, levantando preocupações sobre a sustentabilidade da força de trabalho no futuro. Como o Japão lidará com essas mudanças demográficas enquanto preserva sua cultura única? As respostas podem oferecer lições valiosas para outros países que enfrentam mudanças semelhantes. O que a DuPont escondeu sobre o benzidina e o câncer? Na década de 1970, o toxicólogo americano Robert Kim fez uma descoberta alarmante: a ligação entre a benzidina, uma substância química usada na fabricação de corantes, e o câncer de bexiga. Apesar dessa descoberta preocupante, Kim decidiu esconder o relatório, priorizando seu cliente, a empresa DuPont, que produzia benzidina. Essa decisão teve sérias consequências, pois os riscos associados à benzidina permaneceram desconhecidos para muitos trabalhadores e para a sociedade durante anos. Somente décadas depois, durante investigações de várias ações judiciais sobre câncer movidas contra a DuPont por trabalhadores afetados, o relatório oculto veio à tona. Essa revelação gerou indignação e levantou questões importantes sobre a responsabilidade corporativa e a segurança das substâncias químicas que muitas vezes tomamos como garantidas. Quais outros perigos ainda estão escondidos atrás das portas corporativas, aguardando para serem revelados? Você sabia que as paredes das cavernas eram antigas galerias de arte? Milhares de anos atrás, nossos ancestrais usavam as paredes das cavernas para expressar suas histórias e emoções através de desenhos vibrantes. Esses primeiros artistas retratavam animais que caçavam, impressões de mãos que marcavam sua presença e até cenas do cotidiano. Locais como Lascaux, na França, mostram complexos murais que nos contam sobre o mundo em que viviam e sua relação com a natureza. Essa incrível forma de arte revela um profundo desejo humano de se comunicar e compartilhar experiências, muito antes do surgimento da escrita. Imagine-se caminhando por essas cavernas escuras, sentindo a emoção de se conectar com vidas vividas há muito tempo. Cada pincelada carrega um significado, convidando-nos a entender as esperanças, medos e sonhos dos povos antigos. Essas obras de arte nos lembram de uma característica universal que persiste até hoje: o desejo de criar e documentar nossas experiências. Que histórias a nossa arte contemporânea poderá contar para as futuras gerações? Você sabia que o estresse enfraquece seu sistema imunológico? O estresse não é apenas uma sensação, ele pode reduzir a quantidade de glóbulos brancos no seu corpo. Essas células importantes ajudam a manter sua saúde, combatendo infecções e doenças. Quando você está sob estresse intenso, seu corpo redireciona recursos, desviando energia da função imunológica. Como resultado, você pode ficar doente com mais frequência, seja com um resfriado ou algo mais sério. Essa relação destaca a importância de gerenciar o estresse para manter uma boa saúde. Técnicas como respiração profunda, meditação ou simplesmente tirar um tempo para relaxar podem ajudar muito. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que cuidar da sua saúde mental pode levar a um corpo mais forte. Quais estratégias você vai tentar para gerenciar seu estresse? Você já se perguntou por que as aranhas de teia em espiral gostam das nossas casas? Essas criaturas incríveis do gênero Pholcus são as aranhas mais comuns que encontramos dentro de casa. Com suas pernas longas e finas e corpos pequenos, muitas vezes passam despercebidas, tecendo suas teias desorganizadas em cantos e lugares escondidos. As aranhas de teia em espiral se sentem à vontade em ambientes com pouca luz, como porões ou sótãos, tornando esses lugares seus favoritos. Sua dieta é composta principalmente de insetos pequenos, ajudando a controlar pragas incômodas. Ao contrário de algumas aranhas, as aranhas de teia em espiral não representam perigo para os humanos e preferem fugir a lutar quando se sentem encurraladas. Você pode vê-las penduradas de cabeça para baixo em suas teias, esperando pacientemente que uma presa passe. Então, da próxima vez que você encontrar uma aranha de teia em espiral em sua casa, lembre-se de que ela está apenas fazendo o seu trabalho como controladora natural de pragas. Não é incrível? É verdade que a Mazda foi nomeada em homenagem a um deus? Sim, é verdade. A montadora Mazda recebeu seu nome de Ahura Mazda, um antigo deus persa que representa sabedoria e harmonia.
Essa conexão interessante nos faz refletir sobre o significado mais profundo da marca. Quando você dirige uma Mazda, não está apenas ao volante de um carro. Você também se conecta a uma filosofia que promove escolhas de direção conscientes e um estilo de vida equilibrado. Os fundadores da Mazda queriam refletir esses valores, garantindo que seus carros fossem feitos não apenas para desempenho, mas também para o bem-estar dos motoristas e do meio ambiente. Sempre que você vê uma Mazda na estrada, é um lembrete do rico patrimônio cultural e do que ela simboliza: inteligência e equilíbrio. Então, da próxima vez que você sair para dirigir, pense em como a escolha da Mazda pode refletir um estilo de vida mais consciente e harmonioso. Você sabe o que realmente causa a celebração do dia do ano bissexto? As pessoas que nasceram em 29 de fevereiro, carinhosamente chamadas de crianças do dia bissexto, comemoram seu aniversário apenas uma vez a cada 4 anos. Este dia especial é adicionado ao calendário em anos bissextos, para que nossos calendários se alinhem com a órbita da Terra ao redor do Sol. Como os aniversários em anos bissextos são tão raros, apenas um em cada 1.400 pessoas comemora seu aniversário nessa data, tornando-se parte de um clube exclusivo. Em anos não bissextos, muitas crianças do dia bissexto optam por celebrar em 28 de fevereiro ou 1 de março, o que leva a tradições de celebração interessantes. Curiosamente, existem nuances legais, como essas pessoas calculam sua idade. Em vez de comemorar todos os anos, elas podem se sentir jovens de espírito, contando os anos até o próximo aniversário oficial. Então, quais histórias interessantes e tradições únicas as crianças do dia bissexto compartilham? Você ficará surpreso ao descobrir que chaves mestras têm limitações. Apesar do nome, as chaves mestras não conseguem abrir qualquer fechadura. Elas foram projetadas especificamente para fechaduras chamadas de prêmio, que são comuns em prédios antigos. Essas fechaduras têm uma construção mais simples, permitindo que as chaves mestras contornem facilmente seus mecanismos. No entanto, com o avanço da tecnologia, muitas fechaduras modernas, como as de pinos e sistemas eletrônicos, tornaram-se comuns. Essas novas fechaduras são muito mais complexas, e as chaves mestras não conseguem abri-las. Essa mudança na tecnologia de segurança tornou as chaves mestras em grande parte obsoletas em nosso mundo, e muitas pessoas podem nem reconhecê-las. Embora as chaves mestras tenham uma história fascinante e tenham sido uma ferramenta útil para ferreiros e proprietários de imóveis, hoje em dia elas servem principalmente como curiosidades, lembrando-nos de quão longe a tecnologia de fechaduras avançou. Você consegue imaginar um mundo onde essas chaves eram a principal solução para abrir portas? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre tartarugas. Esses seres incríveis têm uma estrutura de casco que os diferencia de muitas outras répteis. Seus cascos possuem uma alça única, que permite fechar o corpo de forma justa, criando uma barreira quase impenetrável contra predadores famintos. Essa adaptação inteligente é uma estratégia brilhante de sobrevivência na natureza, permitindo que as tartarugas se protejam em situações perigosas. Quando sentem uma ameaça, elas simplesmente se escondem dentro do casco e o fecham. Além da proteção, o casco também é importante para seu modo de vida. Ele ajuda a regular a temperatura do corpo e protege contra condições climáticas adversas. Tartarugas com seus padrões vibrantes e cores ricas podem ser encontradas em várias partes da América do Norte. Sua capacidade de permanecerem discretas e protegidas desempenha um papel enorme em sua longevidade, às vezes ultrapassando 100 anos. A natureza não é incrível, não é? E se eu te disser que em Marte os pores do Sol são azuis? Esse fenômeno incrível acontece por causa da atmosfera empoeirada do planeta. Enquanto nós, na Terra, costumamos apreciar belos pores do Sol laranja e vermelhos, Marte oferece uma paleta de cores diferente e fascinante. A quantidade de partículas de poeira na atmosfera marciana dispersa a luz solar de tal forma que as ondas de luz azul, que são mais curtas, se tornam mais visíveis durante o pôr do Sol. Quando o Sol se põe no horizonte, ele passa por uma maior quantidade dessa atmosfera empoeirada, filtrando os tons quentes de vermelho e amarelo aos quais estamos acostumados. Isso cria um encantador brilho azul que colore o céu marciano. Portanto, quando futuros astronautas pisarem em Marte, eles poderão testemunhar pores do Sol que não se parecem com nenhum outro. Você consegue imaginar estar em outro planeta e ver um pôr do Sol azul se desenrolando diante dos seus olhos. Domingo é o melhor dia para sorvete.
As vendas de sorvete atingem seu pico nesse dia, tornando-o o mais popular para essa deliciosa iguaria. Por que tantas pessoas escolhem saborear seus sabores favoritos exatamente nesse dia? Talvez o domingo traga uma sensação de relaxamento após uma semana agitada, criando a oportunidade perfeita para um prazer doce. Muitas famílias têm tradições nos finais de semana que incluem uma divertida ida à sorveteria, transformando uma simples sobremesa em um ritual querido. Esse fenômeno até inspirou o nome Sunday, que é uma referência apropriada ao dia em que é especialmente apreciado. Seja uma clássica bola de sorvete de baunilha ou uma combinação criativa com várias coberturas, desfrutar de sorvete no domingo se tornou uma tradição agradável para muitos. Então, da próxima vez que você se permitir um agrado no domingo, lembre-se de que você faz parte de uma doce tradição apreciada por inúmeras outras pessoas. Um fato interessante sobre batatas espaciais. A primeira hortaliça cultivada no espaço foi a batata, e não alface ou cenoura, como se poderia imaginar. Em 1995, a NASA deu um grande passo ao lançar o experimento VEG, que investigava como as plantas crescem em gravidade zero. Os pesquisadores descobriram que a batata se adaptou surpreendentemente bem às condições extremas do espaço, mostrando sua incrível resistência e potencial de crescimento. Cultivar alimentos no espaço é crucial para missões de longa duração, como viagens a Marte, onde os astronautas precisarão de produtos frescos para viver normalmente. A batata não só fornece os nutrientes necessários, mas também apoia a ideia de uma existência sustentável longe da Terra. Graças a esses experimentos, a NASA abriu caminho para o futuro da agricultura no espaço. Imagine saborear uma batata assada em Marte um dia. Que incrível, não é? Você pode se surpreender com o início dourado de Joanesburgo. Esta cidade vibrante, atualmente a maior da África do Sul, tem uma história fascinante. Tudo começou no final do século XIX, quando o ouro foi descoberto na região de Witwatersrand. Essa descoberta desencadeou uma das maiores corridas do ouro da história, atraindo milhares de aventureiros de todo o mundo. A corrida transformou um pequeno acampamento de mineradores em um centro urbano agitado quase da noite para o dia. Quando os garimpeiros se dirigiram para a área, Joanesburgo cresceu rapidamente, tornando-se um caldeirão de culturas e pessoas em busca de riqueza. Witwatersrand não se tornou apenas a maior mina de ouro do mundo, mas também lançou as bases para a transformação de Joanesburgo em um grande centro econômico. Hoje, a cidade é conhecida por seu rico patrimônio cultural, infraestrutura desenvolvida e uma cena artística vibrante, todos surgidos desse impulso inicial do ouro. Não é incrível como uma única descoberta pode mudar completamente o destino de um lugar? Por que a Rússia tem um território tão vasto? A Rússia é o maior país do mundo, ocupando incríveis 17,1 milhões de quilômetros quadrados. Isso é cerca de 1,8 vezes maior que os Estados Unidos, o que é impressionante. A Rússia abrange 11 fusos horários, se estendendo da Europa Oriental até o Oceano Pacífico a leste. Sua diversidade geográfica é surpreendente. Há vastas florestas siberianas, majestosas cadeias de montanhas, estepes áridas e belas costas. Esse tamanho enorme resulta em uma variedade de climas e ecossistemas, desde as duras condições árticas no norte até o clima mediterrâneo mais ameno no sul. Essa diversidade não só molda a vida dos habitantes locais, mas também afeta a fauna selvagem. Ao explorar diferentes regiões da Rússia, é possível descobrir culturas únicas e paisagens deslumbrantes, tornando-a um lugar incrível em nosso planeta. Pronto para se conectar com sua comunidade e compartilhar ideias? Interagir com a comunidade pode transformar nossa comunicação e aprendizado. Quando os espectadores são convidados a compartilhar seus pensamentos ou conhecimentos nos comentários, isso cria um espaço dinâmico para discussão e troca de ideias. Essa prática não só promove a colaboração, mas também enriquece a compreensão do tema para todos. Imagine como diferentes perspectivas e ideias podem inspirar novos pensamentos ou desafiar os seus. Os comentários se tornam um fórum ativo, permitindo que pessoas de diferentes origens compartilhem experiências únicas. Então, se você tem um fato interessante ou uma pergunta que precisa de resposta, participar da discussão é uma ótima maneira de aprofundar a conexão com os outros. O que você trará para a discussão? Você sabia que os gambás raramente contraem raiva? Esse é um fato surpreendente, explicado pela biologia única desses incríveis animais.
Os gambás são menos suscetíveis à raiva em comparação com outros mamíferos, principalmente por causa da sua temperatura corporal. O vírus da raiva geralmente se desenvolve melhor em temperaturas mais altas, mas os gambás mantêm uma temperatura corporal mais baixa, o que cria condições menos favoráveis para a sobrevivência e reprodução do vírus. Essa proteção natural os torna bastante resistentes a essa doença mortal. Na verdade, enquanto outros animais podem facilmente se infectar, os gambás frequentemente mostram sua imunidade, ajudando a reduzir o risco de disseminação da raiva em seu habitat. É impressionante como esses pequenos marsupiais desempenham um papel tão importante em nosso ecossistema. Então, da próxima vez que você ver um gambá, lembre-se de quão especiais eles são, não apenas por sua aparência adorável, mas também por sua incrível capacidade de resistir à raiva. Por que ocorre a carcinização nos crustáceos? Este processo fascinante descreve como alguns crustáceos, que não são verdadeiros caranguejos, como os caranguejos reais e os caranguejos eremitas, evoluem para assumir uma forma semelhante à dos caranguejos, mesmo não sendo caranguejos de fato. Cientistas identificaram pelo menos 5 grupos diferentes que passaram por essa transformação. Você pode se perguntar por que essas espécies buscam se parecer com caranguejos. Uma das teorias sugere que a forma caranguejo oferece vantagens. Proporciona maior mobilidade e melhor proteção, ajudando a evitar predadores e a se orientar no ambiente. Curiosamente, essa evolução não é uma simples adaptação, mas um processo complexo que reflete como a vida pode encontrar soluções semelhantes para sobreviver em diferentes condições. A carcinização demonstra a incrível versatilidade da evolução, transformando seres para que possam prosperar em um mundo em constante mudança. Portanto, da próxima vez que você ver um caranguejo, pense nos caminhos evolutivos surpreendentes que levaram à sua existência. Será que outras espécies poderão evoluir de maneira semelhante no futuro? Prepare-se para se surpreender com o primeiro Kotak em Singapura. Em um evento emocionante, Singapura presenteou o belo região de Kotakastan com o primeiro Kotak. Esta caixa de madeira única, ou Kotak, não é apenas um recipiente. Ela simboliza a amizade e a troca cultural entre Singapura e Kotakastan. Tradicionalmente, os Kotaks eram usados para guardar objetos preciosos e frequentemente decorados com padrões elaborados que refletem o rico patrimônio de seu país. Graças à generosa contribuição de Singapura, os artesãos locais em Kotakastan agora têm a oportunidade de criar uma bela peça que celebrará sua parceria. Este gesto não apenas fortalece os laços entre as duas regiões, mas também destaca a importância da colaboração artística em nossa comunidade global. Como isso impactará as futuras trocas de arte e cultura? Usuários da internet na China batem recordes. Com impressionantes 721 milhões de pessoas online, a China ocupa o primeiro lugar em número de usuários de internet no mundo. Esse número surpreendente supera em muito os dados da Índia e dos Estados Unidos, colocando a China na vanguarda da revolução digital. O crescimento da tecnologia e dos dispositivos móveis foi fundamental para conectar pessoas de grandes cidades a áreas rurais do país. Atividades diárias como compras, redes sociais e até mesmo aprendizado agora estão a um clique de distância para milhões de cidadãos chineses. O aumento do número de usuários de internet também impulsionou inovações, favorecendo o crescimento de gigantes do comércio eletrônico e das redes sociais, que influenciam tendências globais. E isso não apenas cria oportunidades empolgantes para os negócios, mas também transforma a forma como nos comunicamos e acessamos informações. À medida que a China continua a expandir sua presença digital, o mundo observa atentamente como isso afetará a cultura e a tecnologia da internet global. O que você acha que isso significa para o futuro da comunicação? Os filmes podem realmente reduzir a ansiedade? Estudos recentes mostram que assistir a filmes favoritos pode acalmar nossa mente e emoções. Quando revemos um filme que gostamos, sentimos conforto e familiaridade, o que é especialmente importante em momentos de estresse. Isso acontece porque cenas conhecidas frequentemente trazem lembranças e sentimentos positivos, ajudando a diminuir a ansiedade. Assistir a um filme favorito também pode ser uma fuga mental, distraindo-nos de pensamentos obsessivos e preocupações. À medida que a trama se desenrola e nos envolvemos nas histórias dos personagens, nosso cérebro libera substâncias que melhoram o humor, como a dopamina.
Isso é especialmente útil em momentos de ansiedade, pois ajuda a relaxar e recarregar as energias. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, pegue uma pipoca e coloque seu filme favorito. Talvez os filmes não sejam apenas entretenimento. Talvez eles sejam uma ferramenta útil para a saúde mental. Um fato interessante sobre respirar oxigênio puro. Embora pareça que respirar oxigênio puro seja bom para a saúde, na verdade, muito oxigênio pode ser prejudicial. A exposição prolongada a altas concentrações de oxigênio pode causar sérios problemas, como danos aos pulmões. Isso acontece porque o oxigênio que respiramos deve conter uma mistura de outros gases, principalmente nitrogênio. Quando o nível de oxigênio aumenta drasticamente, ele pode reagir com os tecidos dos pulmões, causando inflamação e cicatrização. Em casos extremos, isso pode levar à intoxicação por oxigênio, resultando em sintomas como convulsões, alterações na visão e até perda de consciência. O que alguns podem considerar uma forma de melhorar seu bem-estar pode, na verdade, se tornar um risco. Por isso, ambientes com níveis elevados de oxigênio, como câmaras hiperbáricas usadas em procedimentos médicos, são cuidadosamente controlados. Então, da próxima vez que você ouvir sobre os benefícios do oxigênio puro, lembre-se de que a moderação é a chave para a sua saúde. Porque as plantas de banana são classificadas como ervas. Embora pareçam árvores, na verdade, as plantas de banana são enormes ervas. Isso pode surpreender você, mas elas não têm tronco de madeira como as árvores comuns. Em vez disso, sua estrutura é formada por camadas compactas de bases de folhas, chamadas de pseudocaule, que podem crescer até 9 metros de altura. A razão para essa classificação está na forma como a planta cresce. O caule da planta de banana não é duro e rígido como o tronco de uma árvore. Ele se assemelha mais a um tubo fibroso e macio. Quando as plantas de banana dão frutos, é uma visão impressionante. Cachos de bananas pendem dos caules florais. Essas plantas incríveis crescem muito bem em climas tropicais, onde absorvem sol e umidade, crescem rapidamente e produzem frutos deliciosos. Além disso, as bananas não são apenas saborosas. Elas são ricas em potássio e outras vitaminas, tornando-se um lanche popular em todo o mundo. Então, da próxima vez que você saborear uma banana, lembre-se de que está comendo uma enorme erva e não o fruto de uma árvore. Você pode se surpreender ao saber que a cochonilha, um pequeno inseto parasita, desempenha um papel importante na produção de corantes. Esse incrível inseto se fixa em cactos, principalmente em regiões como o México e a América do Sul, onde se alimenta e se reproduz. Desde a época da colonização espanhola, a cochonilha é coletada para criar um vibrante corante vermelho, conhecido como carmim. Esse corante não só tinge tecidos, mas também é utilizado em alimentos e cosméticos, dando uma cor intensa a tudo, desde batons até doces. É surpreendente que o corante da cochonilha seja natural, ao contrário de muitos corantes sintéticos que podem ser prejudiciais. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes sobre os ingredientes de seus produtos, o uso da cochonilha está voltando a ser popular. Quem diria que um pequeno inseto poderia oferecer uma cor tão bonita e versátil para nossas coisas do dia a dia? Descubra o emocionante mundo do base jumping nesta maravilha natural. A 900 metros de altura sobre um deslumbrante penhasco, este lugar incrível atrai visitantes com suas vistas impressionantes. Conhecido pela combinação perfeita de aventura e beleza, tornou-se popular entre fotógrafos que capturam paisagens dramáticas. Imagine-se na beira, com uma vasta paisagem se estendendo abaixo de você. Mas isso não é tudo. Os amantes de emoções buscam aqui a adrenalina do base jumping. Este esporte radical permite saltar de altas rochas, flutuando no ar antes de abrir o paraquedas. Seja você um iniciante ou apenas um amante da natureza, este lugar oferece uma mistura única de emoção e beleza tranquila. Está pronto para explorar este lugar incrível e talvez sentir a alegria de saltar você mesmo? Cerejas e leite poderiam ter matado o presidente? Em 1850, Zachary Taylor, o 12º presidente do ZOA, estava desfrutando de um lanche de verão que parecia inofensivo, mas que acabou sendo fatal. Após um longo dia de trabalho, Taylor se deliciou com cerejas e leite gelado. Muitos não percebem que essa combinação, embora refrescante, causou uma queda drástica em sua saúde. Acredita-se que a acidez das cerejas, junto com o leite frio, provocou sérios problemas estomacais.
Poucos dias depois, ele adoeceu gravemente e faleceu em 9 de julho de 1850. Essa reviravolta chocante gerou discussões sobre a segurança dos alimentos e a saúde de figuras públicas. Algo tão simples como um lanche poderia levar a uma tragédia? Esse incidente destacou que até as escolhas mais comuns podem ter consequências inesperadas. A morte de Zachary Taylor deixou uma marca significativa na história americana e serve como um lembrete de que devemos sempre prestar atenção ao que comemos. É apenas uma fatalidade ou há perigos escondidos em nossos alimentos favoritos? Prepare-se para se surpreender com a chuva vermelha em Kerala. Em 2001, os moradores de Kerala, na Índia, ficaram impressionados quando uma estranha chuva escarlate começou a cair do céu, tingindo ruas, casas e tudo o que tocava. Esse evento incomum gerou muitas perguntas e pesquisas. Cientistas rapidamente começaram a investigar esse fenômeno. Ao analisarem a chuva, descobriram algo surpreendente: células biológicas nas gotas. Essas células não pertenciam a nenhum organismo conhecido na Terra, o que deixou os pesquisadores perplexos. Alguns sugeriram que as células poderiam ter origem em um meteorito ou até mesmo de uma fonte extraterrestre, enquanto outros acreditavam que eram um tipo de alga de água doce. Esse mistério tem intrigado os cientistas por muitos anos, levando-os a explorar os limites do que sabemos sobre a vida em nosso planeta e além. O que esse fascinante evento pode nos ensinar sobre os mistérios da natureza? Descubra por que o mel é um verdadeiro superalimento. O mel não é apenas uma delícia doce. Ele contém muitas vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais na sua dieta. Esse néctar dourado possui pequenas quantidades de vitamina C, cálcio, ferro e magnésio, que são importantes para a saúde. Uma das principais características do mel é sua rica quantidade de flavonoides e ácidos fenólicos. Esses componentes são conhecidos por reduzir a inflamação e combater o estresse oxidativo, ajudando a proteger seu corpo de várias doenças. Historicamente, o mel foi valorizado na medicina, sendo usado para tratar feridas, aliviar a tosse e ajudar em problemas digestivos. Sua doçura natural o torna uma substituição popular ao açúcar refinado, permitindo que você aproveite seus pratos favoritos sem prejudicar a saúde. Com tantos benefícios, por que não adicionar mel à sua despensa? A trepanação é um procedimento fascinante que consiste em fazer um buraco no crânio e existe há milhares de anos. Culturas antigas acreditavam que isso poderia curar doenças como epilepsia e fortes dores de cabeça. Curiosamente, muitos pensavam que abrir um buraco no crânio ajudava a libertar espíritos malignos que acreditava-se causavam esses problemas. Descobertas arqueológicas mostram que a trepanação era comum em culturas ao redor do mundo, desde os Incas na América do Sul até os povos celtas na Europa. Alguns pacientes até sobreviveram à cirurgia, como comprovam os crânios com buracos cicatrizados. No entanto, embora a trepanação possa parecer interessante, a ciência moderna levanta sérias dúvidas sobre sua eficácia. Hoje, entendemos que as causas desses estados geralmente são problemas médicos e não possessão por espíritos, o que destaca como nossa compreensão da saúde mudou ao longo do tempo. Difícil de acreditar, mas maionese agora é esporte. Em Kentucky, um concurso anual de comer maionese atrai participantes corajosos que tentam devorar mais de 1 galão de maionese em apenas 8 minutos. Este evento maluco mostra até onde as pessoas vão no mundo das competições de comida, testando nossos limites. Os participantes treinam arduamente, desenvolvendo força na mandíbula e velocidade de deglutição, muitas vezes competindo entre si em uma disputa intensa, cheia de risadas e aplausos do público. O concurso se tornou uma tradição local inusitada, celebrando não apenas a quantidade de maionese consumida, mas também o espírito de diversão e camaradagem entre os competidores. Você consegue imaginar as explosões de sabor e o espetáculo impressionante enquanto eles competem contra o tempo? É uma experiência inesquecível que será lembrada tanto pelos participantes quanto pelos espectadores muito tempo depois do fim do concurso. Por que o pão fatiado gera histórias tão curiosas? Existe um mito popular de que o governo do Zharpan proibiu o pão fatiado durante a Segunda Guerra Mundial para economizar recursos. Embora em 1943 tenha havido uma proibição temporária, isso se deveu principalmente a problemas de embalagem e ao aumento dos preços dos materiais. No entanto, essa proibição não foi uma medida de longo prazo. Na verdade, durou apenas algumas semanas, antes que o público protestasse fortemente. Amantes do pão em todo o país expressaram seu descontentamento, afirmando que o pão fatiado é uma conveniência da qual não podem abrir mão.
No final, o governo revogou a proibição, mostrando o quanto as pessoas valorizavam esse produto delicioso e pronto para consumo. Esse mito evoluiu ao longo dos anos, levando muitos a acreditar que a proibição fazia parte de uma estratégia militar mais ampla, e não apenas uma reação de curto prazo a problemas de recursos. Vamos revelar a verdade sobre a propriedade real dos peixes. Você sabia que a Rainha Elizabeth II, tecnicamente, possuía todos os golfinhos e baleias a até 3 milhas da costa britânica? Essa peculiaridade da legislação britânica vem de uma antiga regra chamada Prerrogativa Real, que remonta a 1324, durante o reinado do rei Eduardo II. Essa lei declarou golfinhos, baleias e esturjões como peixes reais, o que significava que eram considerados propriedade do monarca reinante. Embora hoje essa lei tenha um caráter mais cerimonial, ela destaca uma parte fascinante da história da monarquia britânica, que dura séculos. Então, da próxima vez que você pensar nas majestosas criaturas do oceano, lembre-se de que, pelo menos no papel, elas pertenciam à rainha. É um lembrete curioso de como tradições podem persistir, mesmo quando não são aplicadas na prática. Não é incrível pensar na conexão real com esses animais incríveis? E se eu te disser que os camelos são super-heróis do deserto? Esses animais incríveis têm características únicas que os ajudam a sobreviver em condições quentes. Primeiro, os camelos conseguem fechar as narinas durante tempestades de areia, protegendo seus pulmões da areia e da poeira. Eles também têm cílios longos e pelos densos ao redor dos olhos, que funcionam como óculos de sol naturais, protegendo-os de detritos. Essas adaptações permitem que os camelos percorram grandes distâncias em busca de comida e água, minimizando o desconforto das duras condições do deserto. Seus corpos são projetados para conservar água. Eles podem perder até 25% do seu peso sem grandes problemas de saúde. Graças a essas adaptações notáveis, os camelos conseguem sobreviver em condições que ameaçariam quase qualquer outro animal. Não é incrível como essas criaturas evoluíram para dominar um dos ambientes mais desafiadores da Terra? Você sabia que a Groenlândia tem uma identidade única? Esta ilha é uma região autônoma do Reino da Dinamarca, mas está situada em 2 continentes, América do Norte e Europa. Essa interessante situação geográfica se deve ao fato de que a Groenlândia pertence geologicamente à placa tectônica da América do Norte. Essa dualidade criou um rico patrimônio cultural, que reflete tanto as influências dinamarquesas quanto as tradições dos Inuits nativos. Sendo a maior ilha do mundo, a Groenlândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, desde vastas geleiras até majestosos fiordes. Sua complexa identidade desperta interesse sobre como as pessoas vivem, equilibrando os desafios modernos com a preservação de sua cultura e história únicas. Os visitantes frequentemente se encantam com as comunidades vibrantes, a natureza impressionante e a hospitalidade dos groenlandeses. Portanto, seja explorando a tundra gelada ou aprendendo sobre as tradições, a Groenlândia oferece uma fascinante combinação de culturas e vistas deslumbrantes. Vamos revelar a verdade sobre a tecnologia Yggdrasil. A história da Yggdrasil é uma jornada fascinante que acompanha a evolução dos automóveis, mostrando como nossos sistemas de transporte mudaram para atender às necessidades da sociedade. Inicialmente desenvolvida para aumentar a eficiência dos motores, a tecnologia Yggdrasil passou por melhorias significativas ao longo dos anos. Com o crescimento da popularidade dos carros e a demanda por melhor desempenho, a Yggdrasil surgiu para otimizar o consumo de combustível e reduzir as emissões. Essa inovação é um exemplo claro de como as tecnologias se adaptam às exigências da sociedade, refletindo nossas crescentes preocupações com a sustentabilidade ambiental. Ao continuar a inovar, a tecnologia Yggdrasil não é apenas uma resposta às últimas tendências, é um caminho para um futuro mais verde no transporte. O que isso significa para a próxima geração de automóveis? Podemos esperar mudanças ainda mais impressionantes pela frente. Pandas pertencem à China, mas viajam pelo mundo. Você sabia que quase todas as pandas gigantes do mundo estão na China? Esse animal adorável se tornou um símbolo da conservação da natureza, e a China os envia para diferentes países para programas de reprodução e educação ambiental. Das quase 1.900 pandas gigantes que ainda vivem na natureza, apenas 3 estão fora da China, tornando o país o principal guardião dessa espécie encantadora.
Surpreendentemente, esses empréstimos internacionais visam aumentar a população de pandas e aumentar a conscientização sobre seu status ameaçado. Países como os ECNUA, Canadá e alguns outros firmaram parcerias com a China, permitindo que eles mantenham esses incríveis animais em zoológicos e reservas. Esses programas não apenas ajudam nos esforços de reprodução, mas também promovem a cooperação global na conservação ambiental. Então, quando você vê uma panda mastigando bambu em um zoológico no exterior, lembre-se de que isso faz parte de uma história maior sobre a proteção dessa espécie icônica e a preservação de seu habitat. Você já visitou o Jardim Venenoso? Essa atração fascinante na Inglaterra abriga mais de 100 espécies de plantas venenosas e narcóticas, criando uma experiência estranhamente bonita, mas perigosa para os visitantes corajosos. Ao explorar este jardim, os convidados devem estar acompanhados por um guia, pois muitas plantas podem representar uma séria ameaça à saúde. Em alguns lugares, até o ar pode ser tóxico, destacando o quão perigosas essas plantas podem ser. Imagine-se cara a cara com a beladona ou com papoulas de ópio. O jardim serve como um lembrete intrigante do poder da natureza, mostrando a fina linha entre beleza e perigo. Muitas dessas plantas têm uma rica história, sendo utilizadas na medicina e no folclore, o que aumenta seu apelo. No entanto, é preciso ter cuidado, pois a tentação de tocar ou cheirar a flora pode levar a consequências inesperadas. O Jardim Venenoso não apenas captura a imaginação, mas também ensina aos visitantes a importância de respeitar os mistérios da natureza. Você está pronto para aprender sobre essas plantas fascinantes mais perigosas? Incrível, mas é verdade. O champanhe era arriscado. Nos primeiros dias da produção de champanhe, essa bebida tão amada recebeu o assustador apelido de vinho do diabo. Esse nome preocupante surgiu devido ao sério perigo. As garrafas, sob alta pressão por causa da fermentação, podiam explodir. Imagine, monges habilidosos, buscando a perfeição na vinificação, enfrentavam a terrível ameaça de estilhaços de vidro enquanto trabalhavam em suas adegas. O processo de fermentação instável era um culpado imprevisível, frequentemente levando a acidentes que podiam ferir ou até matar. Apesar desses perigos, os monges não desistiram, vendo potencial na efervescência do champanhe. Sua coragem valeu a pena, transformando essa bebida perigosa em um símbolo de celebração e alegria em todo o mundo. Então, da próxima vez que abrir uma garrafa, lembre-se dos valentes monges que domaram o vinho do diabo e o transformaram em um prazer espumante que apreciamos hoje. É permitido andar de bicicleta na piscina? Em Baldwin Park, Califórnia, isso é realmente proibido. Essa lei incomum surgiu por questões de segurança relacionadas a andar de bicicleta na água. Imagine a confusão se as pessoas começarem a correr com suas bicicletas nas piscinas. Essas ações podem causar acidentes, colocando em risco os nadadores e potencialmente danificando o equipamento da piscina. As piscinas são feitas para nadar, relaxar e descansar, não para passeios de bicicleta. Essa lei ajuda a manter um ambiente seguro e agradável para todos que querem se refrescar. Leis como essa nos lembram da importância das regras de segurança em lugares públicos. Então, da próxima vez que você pensar em andar de bicicleta na água, lembre-se dessa regra inusitada de Baldwin Park e deixe suas aventuras de bicicleta para o asfalto. Você pode se surpreender. O nome Plutão tem uma história interessante. A planeta anã Plutão, descoberta em 1930, foi nomeada em homenagem ao deus romano do submundo, e não ao famoso cachorro da Disney. Uma menina britânica de 11 anos, chamada Venetia Burney, sugeriu esse nome logo após a descoberta, achando que era apropriado para um planeta tão distante e misterioso na borda do nosso sistema solar. Imagine como Venetia se sentiu ao saber que teve um papel na nomeação de um corpo celeste. Curiosamente, o personagem da Disney também recebeu seu nome por volta da mesma época, criando uma coincidência divertida que os conecta. A superfície escura e fria de Plutão reflete a natureza sombria de seu nome, tornando-o um objeto fascinante para os astrônomos estudarem. Embora Plutão seja classificado atualmente como um planeta anão, ele continua a despertar curiosidade e admiração, lembrando-nos de que o universo está cheio de surpresas. Por que você acha que essa conexão mítica é importante? E se eu te disser que os relógios têm uma história incrível? A verdade é que a direção em que os ponteiros dos relógios se movem, no sentido horário, vem dos antigos relógios de sol.
No Polo Norte, os relógios de sol foram nossos primeiros dispositivos para medir o tempo, usando a posição do sol para criar sombras. Quando o sol se move pelo céu de leste a oeste, ele cria sombras que se movem em círculo, o que naturalmente leva ao movimento no sentido horário. Os primeiros relojoeiros imitaram esse movimento ao criar relógios mecânicos no século XIV, estabelecendo o padrão de direção que usamos até hoje. Curiosamente, é por isso que os relógios no Polo Sul parecem se mover no sentido anti-horário. Essa escolha de design foi uma combinação de praticidade e tradição, ajudando-nos a acompanhar o tempo da maneira que já estávamos acostumados. É surpreendente como essa simples observação da natureza moldou nossa percepção e controle do tempo. Você já parou para pensar em como outras invenções afetam a natureza? Você consegue acreditar nesse desafio jurídico maluco de 2010? Um estudante de direito chamou atenção ao processar um advogado em Jackson, Mississippi. Esse advogado gerou polêmica ao oferecer publicamente $1 milhão para quem conseguisse chegar ao hotel mais próximo, local do trágico assassinato em quadruplo, do aeroporto de Jackson em menos de 30 minutos. Intrigado pelo desafio, o estudante se apressou para provar sua habilidade. Com determinação e rapidez, ele completou o trajeto em impressionantes 19 minutos. No entanto, quando pediu o prêmio, o advogado se recusou a pagar, alegando que o desafio era apenas uma estratégia de marketing e não uma proposta séria. Essa história estranha levanta questões interessantes sobre contratos e a ética de desafios tão extravagantes. O estudante tinha direito ao prêmio ou o advogado estava certo? Este caso destaca as complexidades da lei e como, às vezes, as coisas não são tão simples quanto parecem. Você sabia que existem mais de 40 mil tipos de arroz? Esse alimento básico, adorado por milhões ao redor do mundo, tem uma diversidade incrível que muitos desconhecem. O arroz é cultivado em diferentes climas e países, desde os campos da Ásia até os da América. Cada tipo de arroz possui características únicas, incluindo formas, cores e texturas distintas. Por exemplo, o arroz de grão longo, como o basmati, é soltinho e perfeito para o pilaf, enquanto o arroz de grão curto, como o arroz para sushi, é pegajoso e ideal para sushi. Também existem variedades especiais, como o jasmine, conhecido por seu aroma, e o arroz selvagem, que na verdade é uma planta aquática e tem um sabor de noz. Essa diversidade permite que o arroz complemente uma enorme variedade de pratos, unindo culturas e cozinhas. Na Ásia, o arroz é frequentemente servido em todas as refeições, enquanto na Itália, o arroz arbóreo cria risotos cremosos. Compreender a diversidade do arroz pode enriquecer sua experiência culinária e a apreciação desse alimento nutritivo. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa com um prato de arroz, pense na jornada fascinante que ele fez para chegar até você. A verdade é que as máquinas a vapor mudaram tudo. A Revolução Industrial foi um marco, e no seu centro estava a incrível máquina a vapor de James Watt. Essa invenção não apenas melhorou as máquinas existentes, ela revolucionou os processos de produção. Antes das máquinas a vapor, as fábricas dependiam muito da força da água ou do trabalho manual, o que limitava suas capacidades e eficiência. Com o design aprimorado de Watt, as fábricas puderam operar em qualquer lugar, resultando em uma produção mais rápida e maior quantidade de produtos. Esse aumento na capacidade de produção também contribuiu para a urbanização, já que as pessoas se mudavam para as cidades em busca de trabalho, transformando pequenas localidades em centros urbanos movimentados. A máquina a vapor de Watt, essencialmente, deu início a uma nova era tecnológica, preparando o caminho para inovações futuras, como ferrovias e barcos a vapor. Foi uma época em que a sociedade começou a ver a tecnologia não apenas como ferramentas, mas como uma força motriz de mudanças, moldando o mundo moderno em que vivemos hoje. Difícil de acreditar, mas a vida é absurda. O absurdismo é uma filosofia interessante que diz que a vida não tem um sentido inerente. Pense nisso. O universo muitas vezes parece caótico e indiferente às nossas dificuldades e sonhos. Em vez de ficar frustrado com essa imprevisibilidade, o absurdismo nos convida a aceitá-la. Essa filosofia sugere que, em vez de buscar desesperadamente um propósito que pode não existir, devemos encontrar alegria na absurdidade dos acontecimentos diários. Imagine-se rindo das reviravoltas inesperadas da sua vida, como um personagem de um filme peculiar. Aceitar o absurdo pode nos levar a uma abordagem mais leve e humorística diante das dificuldades.
Em um mundo onde as coisas raramente saem como planejado, essa perspectiva nos convida a celebrar a imprevisibilidade da vida e a aproveitar o processo. Então você consegue encontrar humor no caos da existência. Acredite ou não, a reciclagem economiza energia. Reciclando apenas uma lata de alumínio, você economiza energia suficiente para ligar a televisão por 3 horas. É impressionante para um objeto tão pequeno. O alumínio pode ser reciclado infinitamente sem perder sua qualidade. Por isso a reciclagem é tão importante. Cada lata reciclada ajuda a reduzir o consumo de energia e a diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Imagine se todos na sua região começassem a reciclar suas latas. A economia de energia seria enorme, permitindo alimentar muitos dispositivos, reduzir o lixo nos aterros e preservar os recursos naturais. Ao adotar a reciclagem, todos nós podemos contribuir para a saúde do nosso planeta. Então, da próxima vez que você terminar de beber refrigerante, lembre-se de que reciclar não é apenas uma obrigação, é uma maneira simples de ajudar o meio ambiente. Não é empolgante pensar em como uma pequena ação pode ter um grande impacto? Difícil de acreditar, mas Gary Glitter conquistou as paradas. Em 1962, Gary Glitter, uma estrela brilhante do glam rock, lançou o hino contagiante Rock and Roll Part 2. Essa melodia marcante rapidamente subiu nas paradas musicais, tornando-se favorita em eventos esportivos e festas. Seus ritmos envolventes e batida energética conquistaram os ouvintes, tornando-se uma parte inesquecível da era do rock. Glitter se destacou por seu estilo único, frequentemente exibindo roupas brilhantes e performances extravagantes que refletiam o espírito do glam rock. No entanto, por trás do brilho, a carreira de Glitter enfrentou sérios problemas nos anos seguintes. Apesar dos escândalos em sua vida pessoal, essa música continua a tocar em estádios e arenas, lembrando os fãs da vivacidade daquela época. Você já cantou essa melodia clássica? Vamos revelar a verdade sobre a chuva artificial. Em 1947, New Hampshire entrou para a história ao realizar o primeiro experimento bem-sucedido de chuva artificial, que visava apagar um incêndio florestal. Cientistas desenvolveram um método de semeadura de nuvens, onde substâncias químicas como o iodeto de prata são introduzidas nas nuvens para estimular a precipitação. Essa inovação incrível não só ajudou a apagar o fogo, mas também abriu novas possibilidades para modificar o clima. Desde então, a semeadura de nuvens tem desempenhado um papel importante na agricultura, ajudando a aumentar a quantidade de chuvas em áreas secas. New Hampshire, que antes era apenas um estado pitoresco, tornou-se um centro de experimentos científicos que mudaram nossa percepção sobre o clima. Hoje, esse método ainda é utilizado em todo o mundo, levantando questões sobre a moralidade e a eficácia do controle da natureza. Podemos realmente usar o poder das nuvens para o bem do nosso planeta? Você pode se surpreender. As nuvens são muito pesadas. Embora pareçam leves e fofas, as nuvens podem pesar mais de 500 mil quilos. Isso é aproximadamente o peso de vários elefantes. O segredo está nas pequenas gotículas de água que se juntam para formar as nuvens. Embora essas gotículas sejam pequenas, quando milhões delas se juntam, o peso se torna significativo. Mas como as nuvens permanecem no céu, apesar do seu peso? A resposta está nas correntes de ar. O ar em ascensão levanta essas nuvens, dando-lhes o suporte necessário para flutuar. Esse equilíbrio é um fenômeno natural fascinante. Quando as correntes de ar são fortes o suficiente, você pode até ver as nuvens mudando de forma ou tamanho. Isso nos lembra das incríveis forças que atuam em nossa atmosfera. Na próxima vez que olhar para o céu cheio de nuvens, lembre-se de que por trás dessas formações fofas há muito mais do que parece à primeira vista. Descubra este antigo sobrevivente da era dos dinossauros. O jacaré do Mississippi, uma reptília incrível, manteve sua aparência única por milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Este ser extraordinário pertence a um grupo que quase não mudou ao longo do tempo, tornando-o um dos parentes vivos mais próximos dos animais pré-históricos que habitaram a Terra. Assim como seus antepassados, os jacarés do Mississippi têm mandíbulas poderosas, pele grossa e um corpo aerodinâmico, adaptado para a vida aquática. Eles se sentem à vontade em pântanos e rios do sul dos Estados Unidos, onde caçam uma variedade de presas, incluindo peixes, aves e até pequenos mamíferos. É impressionante como esses jacarés precisam de pouca evolução, o que indica que sua estrutura é perfeita para a sobrevivência. Cientistas estudam esses répteis antigos não apenas para entender sua biologia, mas também para obter informações sobre os ecossistemas pré-históricos da Terra.
Portanto, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que o jacaré do Mississippi é uma conexão incrível com a história distante do nosso planeta. Você não vai acreditar no que é o Festival das Lanternas em Chiang Mai. Todo ano, o céu sobre Chiang Mai se transforma em uma linda tela, quando milhares de lanternas flutuantes sobem à noite. Este festival mágico marca o fim da estação das chuvas e dá boas-vindas ao frio do inverno, criando um espetáculo que atrai tanto turistas quanto moradores locais. A celebração acontece na noite da lua cheia do 12º mês do calendário lunar tailandês e é cheia de tradições e significados. Famílias se reúnem para soltar lanternas, que simbolizam a libertação de dificuldades e a aceitação de novos começos. Este espetáculo não é apenas um prazer visual, mas também uma experiência emocionante, quando as luzes dançam na brisa leve, fazendo desejos enquanto sobem ao céu. A beleza e a importância dessa festa realmente encantam todos que têm a sorte de vê-la. Você já viu um espetáculo tão mágico? Descubra como as setas GPS estão mudando as perseguições policiais. Nos Karsapilseua, a polícia utiliza uma tecnologia inovadora chamada setas GPS para rastrear veículos envolvidos em atividades criminosas. Esses pequenos dispositivos, que se assemelham a setas, podem ser instalados pelos policiais em carros suspeitos em tempo real. Após a instalação, eles enviam sinais de localização diretamente para a polícia, permitindo monitorar o movimento do veículo a uma distância segura. Isso significa que as autoridades podem gerenciar as perseguições, evitando perseguições perigosas em alta velocidade que podem ameaçar tanto os policiais quanto os civis. Ao melhorar a segurança e a eficiência, essa tecnologia inteligente ajuda a polícia a agir de forma mais estratégica e busca reduzir o número de acidentes de trânsito, garantindo a segurança da comunidade. Com tais avanços, será que o futuro da polícia pode ser bem diferente do que era antes? Porque a internet conecta bilhões de pessoas. Tudo começou com a ARPANET, um projeto revolucionário criado pelo Ministério da Defesa dos ICACs e CONIS, no final dos anos 1960. Essa rede inicial foi desenvolvida para proteger contra ataques e garantir comunicação confiável durante a Guerra Fria. Agora, olhando para o presente, vemos o quanto a tecnologia avançou. A internet evoluiu de alguns computadores conectados para uma rede global, que conecta mais de 4,9 bilhões de pessoas em 2021. Esse crescimento incrível permite que as pessoas se comuniquem, aprendam e se divirtam como nunca antes. Imagine poder fazer uma videochamada para um amigo do outro lado do mundo, ou assistir ao seu programa favorito a qualquer hora. Com apenas um botão, diversos dispositivos, de celulares a aparelhos inteligentes, se comunicam entre si, tornando nossas vidas extremamente convenientes. À medida que continuamos a evoluir, quem sabe que novas conexões e oportunidades o futuro da internet nos reserva. E se eu disser que Stonehenge ainda guarda segredos? Este antigo monumento atrai pessoas há séculos, e a arqueologia experimental ajuda a desvendar seus mistérios. Pesquisadores utilizam diferentes métodos para recriar como os construtores pré-históricos poderiam ter erguido esse objeto icônico. Usando materiais e técnicas semelhantes, eles tentam descobrir se as enormes pedras foram transportadas de pedreiras distantes ou se foram utilizados recursos locais. Apesar das várias teorias sobre sua construção, incluindo a ideia de que servia como um observatório astronômico ou um local de reuniões religiosas, ninguém provou como foi construído ou qual é seu verdadeiro propósito. Cada novo experimento traz novas ideias, mas o verdadeiro significado de Stonehenge continua sendo um mistério, convidando historiadores e visitantes curiosos a explorar seu passado enigmático, o que as descobertas futuras revelarão. Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os anões de Tolkien. J.R.R. Tolkien, o brilhante autor da amada série O Senhor dos Anéis, teve um papel interessante na forma como escrevemos a palavra anões. Antigamente, usava-se muito o termo anão, que parecia incômodo para muitos. Tolkien introduziu suas próprias grafias, anões e anões, em suas obras, não apenas para destacar a singularidade de seu mundo fantástico, mas também para esclarecer essa fascinante raça. Sua atenção cuidadosa à linguagem e aos detalhes não apenas encantou os leitores, mas também influenciou muitos dicionários modernos, que adotaram suas correções. Hoje, quando você vê anões,
Isso remete à rica mitologia criada por Tolkien, lembrando-nos de que o mundo da literatura pode evoluir. Não é incrível como a escolha de um autor pode mudar a língua e impactar gerações de leitores? E se eu te disser que o Lago Superior contém 10% da nossa água doce? Esse enorme lago que fica na fronteira entre os Iroquois e o Canadá não é apenas uma bela paisagem, é um recurso vital. Sua área é comparável a todo o estado da Carolina do Sul e seu volume é de cerca de 2.900 milhas cúbicas da água mais limpa e transparente da Terra. Isso significa que ele não só fornece água potável para milhões de pessoas, mas também sustenta muitos ecossistemas em suas águas. Imagine todos os peixes nadando em suas profundezas, ou as aves que dependem de suas margens. Esse fenômeno natural incrível desempenha um papel importante na saúde do nosso planeta. Você sabia que se toda a água do Lago Superior fosse distribuída por toda a superfície da América do Norte, ela cobriria a Terra quase a um pé de altura? Dada a sua importância, devemos cuidar dessa maravilha natural e garantir sua limpeza para as futuras gerações. Acredite ou não, mas os peixes papagaio são os super-heróis dos recifes. Esses peixes coloridos têm dentes incríveis que se fundem e formam uma estrutura parecida com um bico. Essa característica permite que eles removam eficientemente algas e corais das pedras no fundo do oceano. Ao se alimentarem de algas, os peixes papagaio desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos recifes de corais. Se as algas crescem demais, podem sufocar os corais, bloquear a luz do sol e prejudicar todo o ecossistema. Controlando o crescimento das algas, os peixes papagaio ajudam a manter o equilíbrio necessário para uma vibrante comunidade de corais. Eles não apenas cuidam da saúde dos recifes, mas sua alimentação também contribui para a formação de areia. Sim, quando eles removem e digerem os corais duros, os restos se transformam em praias de areia. Então, da próxima vez que você visitar uma praia, lembre-se de que os peixes papagaio estão trabalhando silenciosamente para proteger suas casas subaquáticas e, por consequência, as nossas, preservando as belas paisagens costeiras. Você pode se surpreender. Na Alemanha existem cerca de 25 mil castelos, muito mais do que os aproximadamente 13 mil restaurantes McDonald's no Zdeck, County Wee. Esses castelos variam de imponentes fortalezas medievais a deslumbrantes palácios renascentistas, refletindo a rica história e a diversidade arquitetônica do país. Um exemplo famoso é o castelo de Neuschwanstein, que atrai milhões de turistas com seu design de conto de fadas. No entanto, nem todos os castelos estão em perfeito estado. Muitos são ruínas misteriosas em meio a paisagens pitorescas que convidam à exploração e à imaginação. Além disso, muitos castelos foram lindamente restaurados e transformados em museus vibrantes, hotéis luxuosos ou locais únicos para eventos. Para aqueles que são apaixonados por história e arquitetura, a paisagem repleta de castelos é um verdadeiro tesouro esperando para ser explorado. É verdade que há um segredo na bandeira da Europa. A bandeira europeia, adotada em 1955, se tornou um forte símbolo de unidade para um continente com culturas diversas. Ela apresenta 12 estrelas douradas, dispostas em um círculo perfeito sobre um fundo azul profundo. Essa bandeira é usada pela União Europeia desde 1985. Mas você sabia que o número de estrelas não tem significado histórico ou político? Na verdade, as 12 estrelas representam a plenitude e a perfeição, incorporando ideais de harmonia e cooperação entre os países membros. Cada estrela simboliza a unidade das nações que buscam coexistência pacífica. Ao longo dos anos, ela foi exibida em festas, protestos e eventos internacionais, representando esperança e solidariedade na Europa. Então, da próxima vez que você ver essa bandeira icônica, lembre-se de seu profundo significado, a união das pessoas. O que você acha que ela simboliza hoje? Acredite ou não, o malabarismo de contato desafia as leis da gravidade. Essa arte fascinante cria a ilusão de que as bolas flutuam ou grudam nas mãos do artista, encantando o público ao redor do mundo. O segredo dessa habilidade mágica está na física. O malabarista controla habilmente o centro de gravidade da bola com as mãos. Quando feito perfeitamente, parece que a bola desliza suavemente pela pele, sem cair no chão. No entanto, dominar o malabarismo de contato exige muita prática e dedicação. Os artistas passam horas aperfeiçoando seus movimentos e desenvolvendo o senso de tempo e equilíbrio. Movendo as mãos de forma suave e graciosa,
Os malabaristas criam um espetáculo que engana os olhos e provoca admiração. Cada bola parece dançar junto com o artista, tornando essa arte emocionante tanto para o performer quanto para o público. Então, da próxima vez que você ver um malabarista de contato, lembre-se da combinação de habilidade e ciência que torna essa ilusão tão cativante, o que você vai tentar aprender a seguir. Você consegue imaginar que a Rússia dá vida ao nosso planeta? Com suas vastas florestas que cobrem cerca de 25% da área florestal da Terra, a Rússia é um dos principais produtores de oxigênio do mundo. Essas áreas verdes, especialmente na Sibéria, não só encantam os olhos, mas também desempenham um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas. Ao absorver dióxido de carbono, as florestas russas atuam como importantes sumidouros de carbono, ajudando a purificar o ar que respiramos. Esse processo não apenas limpa a atmosfera, mas também libera oxigênio fresco, essencial para todos os seres vivos. A imensidão dessas florestas, repletas de flora e fauna diversas, nos lembra da incrível capacidade da natureza de manter o equilíbrio dos ecossistemas. Proteger esses tesouros naturais é fundamental. Se cuidarmos deles, continuarão a sustentar a vida na Terra para as futuras gerações. Não é surpreendente como um único país pode influenciar tanto os níveis de oxigênio no mundo? Você sabia que o Havaí ama seus vulcões? Todo ano, as ilhas celebram seus gigantes de fogo, com um festival vibrante em homenagem aos vulcões. Este evento colorido mostra a profunda conexão entre a cultura havaiana e o legado vulcânico da Terra. As celebrações costumam incluir danças tradicionais, histórias e oficinas educativas, onde os visitantes aprendem sobre a ciência da vulcanologia. Artesãos locais apresentam produtos únicos inspirados na geologia das ilhas, enquanto chefes preparam pratos deliciosos com ingredientes que crescem em solo vulcânico. As festividades também servem como um espaço para discutir questões ambientais, destacando a importância da preservação do ecossistema, formado por essas majestosas forças da natureza. Pessoas de todos os lugares se reúnem para apreciar a beleza e a força dos vulcões, tornando este evento um momento marcante no calendário cultural do Havaí. Portanto, se você algum dia estiver no Havaí, durante este emocionante festival, prepare-se para sentir o espírito envolvente das ilhas e sua incrível história geológica. O inverno vai de dezembro a janeiro, e fevereiro é o último mês do ano. É uma época interessante. Como o inverno termina oficialmente em fevereiro, esse mês tem apenas 28 dias, ou 29 em anos bissextos. Essa duração curta torna fevereiro especial. Ele desafia nossa percepção do tempo. O clima frio e os dias curtos nos levam a passar noites aconchegantes perto da lareira e a celebrar festas de inverno. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que o inverno parece mais longo, mas é por causa do número limitado de dias em fevereiro que a estação chega ao fim. Quando chegamos à primavera em março, trocamos as noites frias de inverno por dias quentes com flores. Então, da próxima vez que alguém disser que fevereiro passa rápido, você saberá que isso se deve ao seu status único como o mês mais curto do ano. Você pode imaginar que os nomes podem influenciar a carreira? Pesquisadores que estudam o determinismo nominativo descobriram algo surpreendente. Cirurgiões ortopédicos têm o sobrenome Lin, com muito mais frequência do que a aleatoriedade prevê. Esse fenômeno interessante sugere que nossos nomes podem impactar inesperadamente nossos caminhos na vida. O termo determinismo nominativo se refere à ideia de que as pessoas frequentemente escolhem profissões que combinam com seus nomes. Os pesquisadores que realizaram este estudo revelador, publicado em 2015, também têm o sobrenome Lin. Isso adicionou uma reviravolta única às suas descobertas, criando uma combinação fascinante de interesse pessoal e profissional. Eles descobriram que entre os cirurgiões ortopédicos, a prevalência desse sobrenome era maior do que em outras especialidades médicas. Isso levanta uma pergunta curiosa. Nossos nomes podem nos empurrar, mesmo que inconscientemente, para certas profissões? Talvez seja a hora de repensar como nomeamos nossos filhos. E se eu disser que os cavalos marinhos formam pares para a vida toda? Esses seres incríveis têm uma abordagem única sobre amor e família. Diferente da maioria dos animais, é o macho do cavalo marinho que assume o papel surpreendente da gravidez. Durante a reprodução, a fêmea coloca seus ovos em uma bolsa especial na barriga do macho.
Ele então fertiliza os ovos e os carrega por cerca de 10 dias, até que eles eclodam. Essa parceria incrível significa que eles são realmente dedicados um ao outro, frequentemente formando um vínculo forte que dura anos. Os casais de cavalos marinhos até realizam danças diárias de cortejo para fortalecer sua conexão. Existindo em mais de 70 espécies ao redor do mundo, eles podem ser encontrados em águas costeiras, muitas vezes entre recifes de corais ou ervas marinhas. Sua natureza delicada e aparência bonita os tornam favoritos entre os amantes do oceano. Então, da próxima vez que você pensar sobre amor no reino animal, lembre-se dos dedicados cavalos marinhos. Quais outros animais você conhece que têm uma conexão tão incrível? Você sabia que o primeiro avião a jato, conhecido como Messerschmitt Me 262, foi um marco na história da aviação? Seu desenvolvimento começou em 1936, em resposta à necessidade de aviões militares mais rápidos e potentes durante a Segunda Guerra Mundial. Diferente dos aviões tradicionais com hélices, o Mi-262 usava motores a jato, permitindo que alcançasse velocidades superiores a 500 milhas por hora. Algo incrível para a época. O primeiro voo bem-sucedido ocorreu em 1939, mostrando o incrível potencial da tecnologia a jato. Este avião não apenas mudou o curso da guerra, mas também lançou as bases para os futuros aviões comerciais a jato. Embora seu uso na guerra tenha sido limitado, as inovações em desempenho e design deram início a uma nova era na aviação. Você consegue imaginar como hoje voamos em aviões a jato, graças a essas experiências iniciais? A maioria das pessoas não sabe, mas as frutas são uma família. Maçãs, pêssegos e framboesas pertencem a uma grande família, a família das rosáceas. Essa conexão incrível não se limita ao sabor. Essas frutas têm características em comum que mostram suas ligações botânicas. Por exemplo, você já percebeu como as flores dessas frutas são perfumadas? Esse aroma doce é uma marca registrada de muitas plantas da família das rosáceas. Quando você morde um pêssego suculento ou crocante uma maçã, você não está apenas saboreando um lanche, você também sente a relação que liga essas frutas deliciosas aos seus parentes floridos. Essa conexão fascinante nos ajuda a entender melhor a diversidade das frutas que amamos e os ecossistemas onde elas crescem. Na próxima vez que você ver essas frutas no mercado, lembre-se de que elas não são apenas gostosuras, mas parte de uma grande árvore familiar. Que legal, não é? Você sabia que cerca de 98% dos átomos do seu corpo são trocados a cada ano? Esse número impressionante destaca a natureza dinâmica e regenerativa dos nossos sistemas biológicos. A cada segundo, pequenos átomos que formam nossas células e órgãos estão em constante troca com o ambiente. Por exemplo, quando você respira, come ou bebe, novos átomos entram no seu corpo, enquanto os antigos saem. Esse processo é fundamental para nossa cura, crescimento e adaptação. Sua pele se renova a cada 27 dias, e as células vermelhas do sangue vivem cerca de 120 dias. Até mesmo seus ossos, que parecem sólidos, estão sempre se renovando para se manterem fortes e saudáveis. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que ele é uma coleção vibrante e em constante mudança de átomos, trabalhando incansavelmente pelo seu bem-estar. Não é incrível saber que você se torna literalmente uma nova pessoa a cada ano? Por que ocorre o fenômeno mini-Hav? Esse interessante viés cognitivo acontece quando você começa a notar algo em todo lugar depois de ter ouvido sobre isso pela primeira vez. Por exemplo, imagine que você aprendeu sobre um modelo específico de carro. De repente, você vê esse modelo em todos os lugares que vai. Essa atenção aumentada não é apenas uma coincidência estranha, é uma forma do seu cérebro filtrar informações. Assim que você reconhece algo novo, seu cérebro fica mais sintonizado com isso, tornando-o mais comum do que realmente é. Isso acontece porque nosso cérebro adora encontrar padrões e conexões no mundo ao nosso redor. É um caso clássico de atenção seletiva, onde seu foco muda com base em experiências recentes. Esse fascinante fenômeno mostra como nossa mente funciona e destaca o poder da conscientização. Uma vez que você sabe, não consegue mais ignorar. Você já experimentou esse curioso efeito na sua vida? O divórcio é realmente ilegal nas Filipinas? Surpreendentemente, as Filipinas são um dos apenas 2 países no mundo, junto com o Vaticano, onde o divórcio é completamente proibido.
Essa lei reflete a forte influência católica e os valores tradicionais relacionados ao casamento e à vida familiar. Nas Filipinas, casais que desejam se separar devem passar pelo processo de anulação do casamento, que pode ser demorado, caro e emocionalmente desgastante. Embora a anulação confirme que o casamento nunca foi válido, esse processo não é tão simples quanto o divórcio. Como resultado, muitas pessoas ficam em relacionamentos infelizes ou abusivos, sem a possibilidade de encerrar oficialmente seus laços matrimoniais. O debate sobre o divórcio tem ganhado força nos últimos anos, e os defensores argumentam a favor da modernização das leis e da oferta de melhores opções para aqueles que se encontram em situações difíceis. No entanto, os críticos frequentemente expressam preocupações sobre o possível impacto nas estruturas e valores familiares. Enquanto as discussões continuam, muitos se perguntam: as Filipinas algum dia aprovarão uma lei sobre o divórcio? Vamos descobrir a verdade sobre o sono das formigas. Você sabia que as formigas têm sua própria forma de descansar? Em média, esses pequenos seres dormem quase 4 horas e 50 minutos por dia, mas não é como o sono confortável que conhecemos. As formigas cochilam por curtos períodos, muitas vezes apenas 1 minuto. Isso significa que estão sempre em movimento e atentas, prontas para cuidar de sua colônia ocupada. Você pode pensar que, com cochilos tão rápidos, elas estão sempre cansadas. No entanto, esse modo único de dormir permite que fiquem alertas a qualquer ameaça e respondam rapidamente às necessidades de sua rainha e companheiros. Cada espécie de formiga tem seus próprios hábitos, mas muitas compartilham essa característica fascinante. Então, da próxima vez que você ver uma formiga correndo para algum lugar, lembre-se, ela pode ter acabado de acordar de um cochilo curto. Difícil de acreditar, mas as baleias azuis são enormes. Esses magníficos seres podem atingir até 30 metros de comprimento e pesar cerca de 150 toneladas, o que as torna os maiores animais da Terra. Imagine uma criança pequena nadando em suas veias colossais. Ainda mais impressionante é o tamanho do coração da baleia azul, que é aproximadamente do tamanho de um carro pequeno. Esse enorme coração bombeia sangue por seus corpos gigantes, sustentando a vida no oceano. As baleias azuis passam suas vidas no mar aberto, alimentando-se principalmente de pequenos crustáceos chamados krill. Elas podem comer até 4 toneladas de krill por dia. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis são conhecidas por seu temperamento gentil e por suas canções hipnotizantes, que podem ser ouvidas a grandes distâncias no oceano. Não é incrível como esses gigantes conseguem deslizar graciosamente na água? Difícil de acreditar, mas até presidentes admiram Pelé. Durante um encontro marcante entre o presidente Ronald Reagan e o lendário jogador de futebol Pelé, Reagan fez um comentário brincalhão que destacou a fama mundial de Pelé. Ao se apresentar, Reagan observou que todos sabem quem é Pelé, uma referência ao impacto extraordinário da estrela brasileira no futebol e na cultura em geral. Pelé é frequentemente considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Conquistou o coração das pessoas ao redor do mundo com suas habilidades impressionantes e carisma em campo. Ele chamou a atenção para o futebol no Zéuatcha nas décadas de 1970 e 1980, inspirando muitos jovens atletas. Esse encontro destacou não apenas o status de Pelé como celebridade, mas também como o esporte pode unir as pessoas, incluindo líderes influentes, através da admiração e respeito em comum. Não é incrível como o esporte pode conectar mundos tão diferentes?